quarta-feira. Droga? À noite. Você não quer fazer nada assim? Trabalhar, nada? Como assim a senhora fala? Desenvolver a minha atividade. Não, eu gosto muito de vocês. Queridos amigos, que nos abençoe Jesus para os nossos trabalhos dessa tarde. Eles estão sempre atentos ao nosso horário para nos ensinar as regras da vida de disciplina. Por isso temos envidado todos os esforços para seguir os exemplos que eles nos dão e aproveitamos para iniciarmos o nosso trabalho dessas memoráveis quinta-feira, dando as boas-vindas aos mentores da casa, os nossos anjos da guarda e todos os amigos convidados para esta Santa Ceia. Por essa razão, nos propomos a relaxar o nosso corpo físico, dando um comando mental ao nosso intelecto para poder descontrair todas as fibras, todas as tensões, as ansiedades, nada às vezes tão importante, senão a ocupação das nossas atividades, que nos chama para o reto cumprimento do dever. Por isso, esse é um momento especial de nossas vidas, onde, relaxando o corpo, facilitamos a proximidade do nosso anjo da guarda, das bênçãos que estão reservadas a cada um de nós, e por isso evocamos a figura amorosa de Jesus, com a certeza de que ali onde tiver dois ou mais reunidos em torno do seu ideal, Ele está presente. É desta forma que, evocando o Mestre querido, iniciamos o nosso trabalho com a prece que Ele nos ensinou e que toca a fundo os nossos corações, ao dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós fomos capazes de perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra, Senhor, de todo mal, porque vosso é o poder, o reino e a glória para sempre. Sentindo a presença amorosa dos mentores, vamos pedir para a Dona Célia, como de costume, escolher o tema para nós estudarmos um pouco. Sim, senhora. 132. Caridade material e a caridade moral. Uma rosada. Pois não, a senhora pode começar, por favor? Caridade material e a caridade moral. Amemo-nos uns aos outros e façamos a outrem o que quereríamos que nos fosse feito. Toda religião, toda moral se encontram encerradas nesses dois preceitos. Se fossem seguidos nesse mundo, seriais todos perfeitos, nada mais de ódio, de divergência. Direi mais ainda, nada mais de pobreza, porque do supérfluo na mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam, e não veríeis mais nos sombrios bairros que habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo. Professor. Ricos, pensai um pouco nisso. Ajudai com o que tendes de melhor os infelizes. Dai, porque Deus vos retribuirá um dia o bem que houverdes feito, para que encontreis ao sair do vosso envoltório terrestre um cortejo de espíritos reconhecidos que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Se pudesseis saber a alegria que experimentei em encontrar aqui aqueles a quem pude beneficiar
em minha última vida terrena. Amai, pois, o vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, porque o sabeis agora. Esse infeliz que repelis, talvez seja um irmão, um pai, um amigo, que afastais para longe de vós. E então, qual será o vosso desespero em o reconhecendo no mundo dos espíritos? Desejo que compreendais bem o que pode ser a caridade moral, a que cada um pode praticar, a que nada custa materialmente, entretanto, a que é mais difícil de se pôr em prática. A caridade moral consiste em se suportar uns aos outros, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde estáis encarnados no momento. Há um grande mérito, crede-me, em saber se calar para deixar falar um mais tolo. E ainda está aí um gênero de caridade. Saber ser surdo quando uma palavra de zombaria escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém que acolhe a vossa entrada entre pessoas que frequentemente, erradamente, creem-se acima de vós, porquanto na vida espiritual a única real. Então, algumas vezes, bem longe disso, eis aí um mérito, não de humildade, mas de caridade, porque não anotar os erros de outrem é caridade moral. Entretanto, essa caridade não deve impedir a outra, mas pensar sobretudo em não menosprezar o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo que vos tenho dito. É preciso lembrar sem cessar que no pobre rejeitado talvez repilais um espírito que vos foi caro e que se encontra momentaneamente em posição inferior a vós. Eu revi um dos pobres da vossa terra que pude, por felicidade, beneficiar algumas vezes, e a quem me cabe agora implorar por minha vez. Recordai-vos de que Jesus disse que somos irmãos, e pensai sempre nisso antes de repelir o leproso ou o mendigo. A Deus, pensai naqueles que sofrem e orai. Irmã Rosália, Paris, 1860. Queridos amigos, como de costume, nós já estamos doutorados em saber que somos apenas estudantes e não da melhor qualidade, sem menosprezar a nossa presença, da Boa Nova, o Evangelho segundo o Espiritismo. E a lição que foi passada por irmã Rosália, para que a mão esquerda não saiba o que a mão direita dá, é de uma beleza lirial. Digo isso porque as características da caridade, seja ela moral ou seja ela material, é uma das mais nobres virtudes. Paulo Apóstolo a decanta em prosas e versos, dizendo que se nós tivéssemos toda a misericórdia do mundo, se nós fizéssemos tudo o que fosse possível, mas não tivéssemos caridade, não seriam mais do que um bronze sonante. E esta é a verdade. Mas, objetivamente, sobre o texto de hoje, a nossa reflexão é de que, observando aqui o que acontece no dia a dia, não com os outros, né? Porque eu sempre digo que aprendi que a gente faz o Evangelho para nós, não é para os outros, não. Por acaso, não é? Há similitude de comportamentos, muitos já transitaram por essa estrada da vida. Então, às vezes, um caso ocorrido comigo, consigo, com ele, com ela, serve de parâmetro para o outro. E é só nesse sentido que a gente pede licença à irmã Rosália para tecer algumas considerações, eu e o Ailton, com a inspiração certamente dos nossos mentores, porque quem somos nós para, no exemplo prático da caridade, aduzir alguma coisa naquilo que ela falou, nenhuma lauda, não chega nem uma lauda, mas com tanta propriedade. Eu costumo dizer para mim mesmo que os bons espíritos
os espíritos nobres, como eu gosto de chamar, eles são tão singelos, tão simples, tão nobres, que eles conseguem falar tanta coisa com poucas palavras. Eu, entretanto, peço licença, não é para escrachar, meus amigos, a minha imagem não é isso, não. Mas eu tenho consciência dos meus limites. Eu falo tanto, não consigo dizer nada. A dona Célia, eu falo muito, mas não falo nada. Eles, em 2 palavras, eles fazem todo um livro de entendimento e de compreensão. Então, sim, sabemos que a caridade material, essa caridade que a gente faz de dar a espórtula, de dar a ajuda, de pegar a roupa velha e tirar no guarda-roupa, eu acho isso muito curioso, pelo menos, porque eu guardava as roupas, sabe, dona Célia? Meu Deus, isso não é muito tempo, não é na outra encarnação, foi nessa. Eu tive uma época, eu tinha 32 ternos, Ayrton. A senhora sabe, peço licença para isso, para contar isso, porque é uma verdade. A senhora sabe, cada terno que o velhinho aqui tinha, eu tinha uma camisa. E até as roupas de baixo combinavam com a minha indumentária. Meu Deus, pares de sapato, meio... Foi passando o tempo, aquela vaidade foi arrefecendo. Eu falei, mas não precisa tudo disso. E hoje eu tenho 2 ternos ou 3, e com a graça de Deus, eu aprendi, o aprendizado é isso. E mesmo assim, outro dia eu tirei uma calça preta de que é um terno preto, que eu ia fazer algumas audiências, tem um azul. Eu tirei, eu falei, sabe, eu vou usar essa calça porque eu não uso mais terno. Porque hoje você nem vai ao fórum, para dizer a verdade, né? O Ayrton vai quando tem um júri. A turma escala ele, está escalado para o júri, né? Para o tribunal do júri. Mas a gente não usa mais. As audiências, inclusive, são feitas através de videoconferência. Então, não tem muito sentido, não é? Boa tarde, Cido. Não tem muito sentido. Mas é o aprendizado da vida. Eu estou dizendo isso porque a gente exagera nas roupas que tem. E naquela época eu comecei a aprender aqui com as lições da Boa Nova a tirar do guarda-roupa, coisa que... Sabe por quê? Num ano para o outro eu engordava, não servia mais. Aí eu ia experimentar, já está bonito isso aqui. Eu ia experimentar e queria falar, mas ainda está bonita, mas não serve mais. Dá para o outro, porque a minha roupa velha é nova para o outro. Então eu aprendi essa lição. Eu estou contando esse episódio, talvez assim com uma certa hilariedade, porque é uma realidade. A dona Célia está apontando o Ayrton aqui, que ela sabe, né? É a companhia das nossas imperfeições. Como Deus, naturalmente, o Senhor da vida, sabe tudo, né? Mas eu estou contando porque a gente tem que ver as coisas para crer, né? E não é só na roupa, em todas as coisas. Eu, por exemplo, não costumava ouvir muito o cliente contar a história dele, eu já entendi. Até o dia que eu compreendi que não é assim, eu preciso ouvir toda a história que ele tem a relatar, porque ele não tem a mesma capacidade ou mesmo intelecto desenvolvido para, às vezes, resolver o problema. Então era no finalzinho da história, depois que ele chorou, precisou de um psicólogo e tal, ele falava 2 coisinhas, aí que eu entendia que é aquilo que ele precisava. Então percebe, o maior psicólogo da humanidade ouvia todo mundo, é Jesus. Então nessa caridade material, não é só dar o dinheiro, a espórtula, uma merrequinha de uma moedinha. Se tiver mais, dá um pouquinho mais. Se não tiver, não tem importância, porque as pessoas necessariamente não querem só dinheiro. Quantas vezes a pessoa não deseja a todo custo que você a ouça, que você ofereça o ombro amigo para ela chorar, para ela contar só, para desabafar. Claro que a
a caridade material é indispensável. Você não pode pegar lá no nosso centro, Ayrton. Você viu como é lá? A senhora foi também lá no Dr. Bezerra de Menezes. A miséria, tem gente que leva sopa para a semana para servir de comida, que nós damos uma sopa. Digo nós porque eu faço parte da casa de uma certa forma. Eu fiquei 15 anos lá. E a gente enche aquelas vasilhas de sopa e já prepara, eles almoçam lá, depois já leva aquilo para a semana. Tem gente que precisa, sim, vamos dar. Por isso ela está falando aqui nessa retórica dela, que quantas pessoas estão necessitadas do alimento, vamos dar. Aqui mesmo a casa tem a Maria de Nazaré, né, a mãe de Jesus, que eles fazem um trabalho maravilhoso, não é isso? Então, essa caridade mais a caridade moral, a caridade moral é a mais nobre que tem. É o exemplo da pessoa que faz as coisas, que sabe como fazer, que ajuda, que dá o apoio, que auxilia. Então, esse preâmbulo é só para propiciar ao Ayrton também as reflexões, que ele que nos ajuda para fazer as análises sobre o nosso ponto de vista, lógico, porque qualquer um que pegue para falar sobre o Evangelho, lendo, vai colocar a sua posição, o seu pensamento, as suas reflexões, que serão diferentes uma da outra, mas na mesma direção das lições de Jesus. Por isso que Jesus falava por parábola, né, para poder ir contando as histórias e as alegorias, para servir para todos nós. Dito isso, Ayrton, por favor. Bom, o que a gente sabe de caridade, né? Já muito ouvimos falar, e sempre fala, né? Invariavelmente é tocado no assunto caridade, quando se fala alguma coisa, e tudo versa no final em torno dela, porque até aquilo que nós chamamos de expiação de nossos erros, o reajuste que a gente precisa fazer das nossas dívidas espirituais, não tem outra caminhada, outra maneira de se fazer, senão, claro, pela própria caridade em si. E a caridade, a gente bem sabe, como o Dr. Jaime mesmo falou, não pode ser aquela caridade material, que bem explicou e falou a respeito de doação, né? Cesta básica, alimentação, vestuário, enfim, tudo aquilo que seja, mesmo material, né, que possa auxiliar. Ela pode ser feita também por palavras, né? Por palavras de encorajamento, palavras de encaminhamento, palavras, muitas vezes como opinião, especialmente quando ela é solicitada. Pode-se estar sempre a serviço de auxiliar para que quando há necessidade, quando se vê necessidade, ou na expressão popular mesmo, oferecer aquele chamado ombro amigo, para a pessoa poder se expressar, né? Como muitos vêm aqui à casa e chegam, participam, depois querem conversar um pouco, sempre tem o que falar, algo a colocar, algumas dúvidas, né? E uma boa palavra sempre auxilia. A gente sempre procura, claro, tranquilizar a pessoa para que ela tenha as melhores resoluções. A caridade também pode ser feita pelo pensamento. Pelo pensamento através de quê? De que maneira? Através de uma boa oração, de uma oração direcionada para aqueles que necessitam. Todos nós somos necessitados de um momento ou outro, né? Momentos de intranquilidade, momentos de dúvida, momentos que tantos e tantos se sentem absolutamente perdidos, sem um caminho, sem ver uma solução. E como a gente diz, né, às vezes quem está de fora tem uma visão diferente, uma visão até que auxilie mais facilmente as dúvidas daqueles que vêm. Então, esses pensamentos, através de nossas orações, são fundamentais. Pensamentos através da oração. Essa oração implica em quê? Implica já no instante que nós estamos pensando em fazer a oração, né? Nós já estamos conectando com esses que precisam dessa oração, que estão ligados em nossa mente, que nós estamos pensando. O simples fato de já pensarmos em fazer a oração já cria esse ambiente favorável, já cria essa ligação pensamento a pensamento com a pessoa, como se fosse uma preparação para a oração em si.
Aí quando nós efetivamente nos concentramos, né, colocamos o nosso coração a serviço do serviço, né, podemos assim dizer, fazemos essa conexão com o nosso Pai, com o Criador, ou com os nossos santos intercessores, não há problema algum, santos da Igreja Católica, que somos a igreja que todos conhecemos, tem aqueles santos de devoção, né, praticamente todos têm. E santos são o quê? São também espíritos, são espíritos iluminados. São espíritos que estão aí para nos auxiliar, vieram para nos auxiliar, tiveram um trabalho muito árduo e que a gente conhece, daqueles que a gente conhece a vida deles, mas que eles também não foram santos desde que nasceram, não. Boa parte deles tiveram uma vida difícil, às vezes uma vida desregrada, mas quando chegou o momento, eles fizeram o que tinham que fazer para serem bons exemplos. Então eles são também para nós intercessores junto ao Pai. Assim como o nosso próprio Jesus, ele é um intercessor nosso junto ao Pai. Quantas vezes já intercedeu uma caridade extraordinária com esse planeta todo, intercedendo junto ao Criador, junto aos demais espíritos da mesma caridade dele, para que nós pudéssemos ter oportunidades de continuar na nossa luta pelo progresso, que nós estávamos nos perdendo, né? Coisa de décadas atrás, aí o mundo passou por uma situação muito complicada, né? Quem é um mais velho, com a Guerra Fria, aquilo lá, ficou tudo por um telefonema, digamos assim, né? Então, esses nossos pensamentos de caridade são importantes, fundamentais para quem vai receber. Porque ele mesmo pode nem perceber, não vai perceber que está recebendo, mas o pensamento estará ligado. E as bênçãos que nosso Pai nos passa por nós, através de nós, para chegar até eles. E nós também somos beneficiados. Aquela famosa lei da ação e reação. Seus atos têm uma consequência. Se seu ato é bom, vai ter uma consequência boa. Se os pensamentos são bons, que ótimo, né? Você mesmo vai estar vibrando positivamente, o ambiente em que você vai estar emanando essa positividade. E quando você está assim, até indiretamente você está fazendo bem àqueles que estão por perto, que vão sentir essa aura positiva, essa vibração positiva, que nós emanamos pelo nosso próprio magnetismo físico, pessoal, biológico, que nós bem conhecemos. Então, há várias maneiras de fazer caridade, né? Então, não há necessariamente apenas a caridade material, mas muitas outras que nós podemos fazer. E cabe a cada um de nós, né, tomarmos essa santa providência. O Ailton tocou em um ponto que me chamou muito a atenção, por causa da caridade moral. Quando a irmã Rosália fala que no final, recordai-vos de Jesus, disse que somos irmãos e pensai sempre nisso, antes de repelir o leproso ou o mendigo. Tem muita gente que não quer dar a mão para cumprimentar as pessoas. Agora está certo que a gente tem uma certa distância por causa das recomendações sanitárias, mas dar um abraço nem imaginar, porque a pessoa é pobre, porque a pessoa não está cheirosa. Que conversa é essa? Vai tudo para o mesmo buraco, né? Em menos de 48 horas vai ficar fedendo, a verdade é essa. A expressão é vulgar, é simples, rasteira, mas é verdade. Então ela coloca em poucas palavras que a gente não pode repelir a ninguém. Quantas vezes chega pobres aqui? O Cido, que é o nosso trabalhador incansável, ele está sempre pegando um com o outro aí, ajudando, vamos ajudar, vamos fazer. Não tem, e eles não vêm aqui de terno de linho, não. Eles vêm com o que tem, sabe? Então, ela faz essa recomendação para a gente não afastar o mendigo, o homem de rua, o que pede a esporta, não é? E ela diz ainda, pensai naqueles que sofrem e orai. Aí você fala, bom, mas o cidadão veio aqui para pedir um prato de sopa, para pedir um recurso, às vezes para comprar um remédio, às vezes, sabe lá, as estratégias que eles usam, porque às vezes eles nos enganam. Mas a mim não tem importância. Se enganar eu dei, que bom. Eu dei para ele fazer um bom uso. Se não fizer, o problema é dele. Não? E o meu com Deus está resolvido, porque dai aos pobres, né? Então eu estou dando, acabou. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque como ela recomenda
a oração para essas pessoas, e o Ayrton falou nessa energia, a gente fala, mas a oração, não é eu que eu estou precisando, como não é que ele está precisando? Quantos eu já não atendi que pediram, e aqui no nosso grupo do Paz e Amor está cheio, repleto de gente que pede oração, então não tem valor? Tem sim, senhor. Aquele grupo, aquelas pessoas, ou um só que seja, pensando na pessoa, ele mobiliza uma energia poderosa que vai em direção àquela pessoa. Tanto essa energia poderosa, benéfica, pode chegar, como aquela também que tem os propósitos desonestos. Por isso eu disse, não pense nunca numa pessoa, não deseje o mal, porque você está mobilizando energias negativas que vai em direção ao outro. Então, essa caridade de fazer uma prece é importante sim, quando a gente faz para a família. Ah, meu filho não faz nada. Meu Deus, me ajuda. Façamos a nossa oração aqui e vamos ver como dá certo. Porque nós somos filhos do Eterno, não tem escapatória. Nós somos herdeiros de Deus, portanto, Jesus nos asseverou que nós somos deuses, claro que pequenos deuses, ou deuses com D minúsculo, mas nós somos filho dele, criados por ele, pela energia dele, e é por isso que nós devemos trabalhar sempre no sentido da caridade, que é a maior virtude que nós possamos realizar. E é impressionante que as pessoas às vezes acham que a caridade eu não tenho nem para mim, como é que eu vou dar para os outros? Entendeu errado a caridade material. Você pode dar um abraço, você pode ouvir, você pode orientar a pessoa. A pessoa pede uma informação para você, você orienta errado, para ter o prazer ou o desprazer de enganar a pessoa. E nisso eu posso até contar um episódio curto com vocês. Eu trabalhei no Rio de Janeiro há muito tempo, e lá é curioso o carioca, viu? A turma diz que ele é folgado, né? Mas ele é curioso, você pergunta para ele onde é o endereço, ele fala, não, eu vou levar o senhor lá. Ele perdeu o dia para levar você lá. E aconteceu comigo. Eu queria saber um lugar no Botafogo. Não, eu vou levar o senhor lá. Vamos pegar o ônibus aqui, pegar não sei o quê. Assim, ficamos amigos. O carioca é assim. Então a informação correta, ou ajuda, para onde o senhor quer ir, para isso, todas essas coisas são caridade. E não é dinheiro. O bom proceder de cada uma das pessoas. Eu tive conhecimento hoje no evangelho que estávamos realizando, que uma pessoa encontrou ontem uma carteira cheia de notinha de 100, né? E mais documento, etc. Tal. E ele até estava precisando de um troquinho. Mas o que fez? Ele chegou em casa, hoje é fácil, né, pelo computador, procurou o documento, identificou e foi entregar. Dona Célia, ele entregou a carteira, aí a pessoa olhou primeiro, vê se tem as notinhas lá de 100. Depois ele pegou uma notinha de 50 e deu como gratificação e falou, desculpa amigo, obrigado, mas eu não quero. Eu não vim aqui em troco de retribuição. Eu vim cumprir um dever cívico. O senhor perdeu? Está contente? Está aqui, ó. Eu achei. Meu Deus, isso é caridade. Mas é uma caridade tão benéfica, porque isso vai resultar para ele, não para ninguém, eu não dei nome e não interessa. No livro da vida está anotado isso. Nós podemos fazer esses pequenos gestos todos os dias, são caridade moral. Mas nós não fazemos, ainda a grande maioria, né? Mas ainda o pessoal chupa a bala, joga o papel no chão para entupir os bueiros, fuma em lugar que não pode fumar, sabe? Não usa máscara, não é o caso aqui que nós estamos com a distância adequada. Não usa máscara, por que você não usa máscara? Que nem o nosso presidente fez muito tempo. Não usa máscara, eu quero que ele se dane, não aconteceu nada comigo. Mas você pode ser um transmissor, quer dizer, você não tem responsabilidade social. Então a caridade, como nós dissemos no começo, é a maior virtude que existe. Não adianta procurar outra, é esta. Você está sendo caridoso ou não? E como você descobre isso? Questão 919 do Livro dos Espíritos, respondida por Santo Agostinho.
faça o seu exame todos os dias de consciência. E esta consciência te aponta o que você fez certo, o que você fez errado. Não vem com essa não de dizer, eu sou doutorado nisso, eu sou médico, eu sou engenheiro. Não tem nada, nós somos, por mais simples que fomos, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Por isso vamos aproveitar esse momento para fechar os nossos olhos e, mantido o pensamento dentro dessas lições que a irmã Rosália nos trouxe, ligarmos-nos a Jesus, aos médiuns que estão aqui, os mensageiros da paz, os diretores da casa, que assessorem os nossos trabalhos, que estão atentos às lições de Jesus, ao bem proceder, para corrigir não aqueles que só chegam aí de quando em vez, mas a nós mesmos que estamos aqui aprendendo. Por isso, elevando o pensamento com Jesus, por Jesus e em Jesus, podemos dizer, ó Pai de amor, de infinita misericórdia, nós te amamos de todo o nosso coração. Desejamos, Senhor, te render graças pelas bênçãos que nos têm chegado à mão cheia, a família abençoada, esta casa de paz e amor, há quase 80 anos, perto de um centenário, trazendo a paz, a alegria, a luz que ilumina a escuridão. Senhor, obrigado por todos os nossos confrades que aqui transitam conosco. Obrigado, Senhor, pela nossa família abençoada. Queremos também aproveitar para pedir, Senhor, que nos dê força para vencermos e domarmos as nossas más inclinações. Queremos pedir, Senhor, que os médiuns, quando colocarem a sua mão para transmitir as energias celestes, fortalecendo o nosso corpo, o nosso espírito, que esta energia celeste seja distendida para todos os nossos irmãos desse Centro Espírita Paz e Amor, para aqueles que estão nos hospitais, nas casas de saúde, nos orfanatos, embaixo das pontes, para os governadores, os responsáveis pela sociedade civil organizada, para que eles cumpram retamente a obrigação da segurança, da educação e de toda a caridade que for necessária para aqueles que estão sobre esta responsabilidade. Assim, Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer por esta tarde e pedir que possamos espraiar mesmo, através do nosso comportamento, esses ensinamentos da caridade moral e da caridade material. Que Jesus nos abençoe agora e por toda a eternidade.